paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda ao canal Mulheres como Girassol, e eu estou aqui hoje para desejar um feliz Dia da Mulher e trazer uma reflexão que está no livro de Esther, no capítulo 4, versículo 14, parte B do versículo, que diz: E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. E aqui eu quero fazer uma analogia da história de Esther com o processo diário que nós passamos, chamado por metamorfose. A metamorfose significa mudar de forma. E todos os dias nós estamos mudando de forma. Todos os dias nós estamos equilibrando pratinhos, buscando o nosso autodesenvolvimento, o nosso autoconhecimento, buscando um momento, tendo um tempo de preparação para que possamos alcançar e viver todos os propósitos, todos os planos que o Senhor tem para cada uma de nós. E aqui eu vejo Esther ali no seu momento ainda como larva, como ovo. Ela nem sabia, aonde ela ia chegar. Ela nem sabia, ela nem conhecia ainda os planos de Deus. Mas o Senhor, ele tirou a rainha Vasti do seu trono por conta de uma desobediência, por conta de uma situação que ela mesma causou ali. Mas eu vejo que o Senhor, ele já vinha preparando todo um cenário. O Senhor já vinha preparando o trono para que Esther pudesse reinar, para que Esther pudesse cumprir o propósito de Deus, que era salvar o seu povo. O Senhor, ele trabalha no invisível. Às vezes nós questionamos, às vezes nós murmuramos, às vezes nós queremos enxergar as bênçãos, as promessas, mas nós precisamos ter fé. Nós precisamos olhar para o alto, nós precisamos crer que o Deus do impossível, ele já está criando situações para que lá na frente nós possamos reinar, assim como foi com Esther. E a segunda fase de Esther que nós vemos é o momento lagarta, é o seu tempo ali de preparação. E isso a gente consegue enxergar ali no capítulo 2. Esther era uma órfã judia que foi criada pelo seu primo Mordecai e não via ali muitos objetivos, não via ali muitas... se sentia vulnerável diante da situação. Ela não tinha um controle da vida dela, da situação que ela estava vivendo, que ela estava passando. Mas ali Mordecai deu uma direção para Esther. Quando o rei abre ali a oportunidade para que outras mulheres pudessem ir ao reino, outras mulheres se chegassem ali para ser preparadas para o trono. E essa preparação, ela tinha um período de duração de 12 meses. E ali, Esther, ela não rejeitou aquela oportunidade. Ela foi para o reino. Ali, ela teve a sua identidade escondida, porque ela não poderia se revelar como judia dentro do palácio. Porque ali estava Amã, um dos principais inimigos do povo daquela época. E Esther, ela passou por um processo de purificação, de preparação, com mirra, ali onde ela recebeu a cura, onde ela foi forjada. Ela passou ali também por especiarias, que trouxe para ela a formação, que trouxe para ela conhecimento. E quantas vezes nós nos sentimos pequenas, vulneráveis, invisíveis, limitadas pela dor, marcada pelas nossas perdas. Mas talvez hoje nós estamos nesta fase, nos sentindo perdidas, sem entender o momento que estamos passando. Mas o processo de preparação, ele é estratégico. Ele traz... É através dele que Deus deseja nos levar a cumprir os seus propósitos em nossa vida. E de outras pessoas, não só nós, porque nós somos resposta de oração na vida de outras pessoas. Esther foi preparada no silêncio, mas em obediência, submissão e caráter. Será que nós já nos sentimos vulneráveis? Como que você está se sentindo hoje? Vulnerável não é um problema. Ser vulnerável, reconhecer a nossa vulnerabilidade é bênção.
porque aqui nós estamos sendo forjadas, aqui nós estamos sendo preparadas pelo Senhor. Precisamos abrir o nosso coração para viver essa fase das nossas vidas, porque ela vai nos levar para a terceira fase, que é a fase da transformação, que é a fase do casulo, que é uma fase de dor, que é uma fase de dificuldade, é uma fase difícil, porque ali dentro do casulo, literalmente, a lagarta, ela se desfaz. Não, a gente não vê esse processo do casulo como criando asas na lagarta e ela voando. Não. Ali dentro, ela fica dias sendo amassada, sendo processada, sendo desfeita pelo Senhor, para que ela possa sofrer essa mudança e essa transformação, não de forma externa, mas essa mudança ela ocorre de dentro para fora. E essa é a transformação que o Senhor deseja fazer em cada uma de nós. E é importante a gente pensar que em cada área da nossa vida nós podemos estar numa fase, porque nós passamos por processos diferentes. Nós não temos uma fase única. Nós temos o nosso momento mãe, nós temos o nosso momento profissional, nós temos o momento esposa, filhas de Deus, servas, a nossa vida espiritual. E cada área da nossa vida nós podemos estar vivendo em uma fase diferente. E tá tudo bem. Nós só precisamos aprender a passar por cada uma delas, de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a minha e para a sua vida. Esther teve um momento decisivo na vida dela. Ela tinha que fazer uma escolha: permanecer confortável ou viver o propósito. Pois num determinado momento, quando ela estava ali, passando por este processo de transformação dentro do palácio, o seu povo recebe uma sentença de morte. E ali o seu primo Mordecai visita Esther. Aliás, ele manda uma mensagem para Esther. E ele fala: faça alguma coisa, você está aí dentro. Será que não foi por este motivo que o Senhor te constituiu rainha? Mas ali existia várias situações. E Esther teve medo. E não tem problema nós sentirmos medo. Nós só não podemos deixar com que o medo nos paralise. E foi exatamente isso que Esther fez. Ela mesmo com medo, ela se posicionou e ela pediu para que todo o povo judeu estivesse em oração e jejum. E ela também se colocou com os seus servos em oração e jejum, para que o favor do Senhor viesse sobre a vida dela, sobre a vida de toda uma nação, trazendo transformação, trazendo cura, trazendo libertação. Esther se permitiu ser usada. Ela saiu da zona de conforto para viver os planos, para viver os propósitos do Senhor. E enfim, ela vira borboleta. Ela chega na fase de borboleta e ali ela pode voar e ali ela pode realmente assumir o trono, assumir quem ela era, quem realmente ela era, a sua verdadeira identidade de judia dentro daquele palácio, salvando toda uma nação, salvando todo um povo. E aqui eu vejo uma lição importantíssima, porque borboletas, elas não voltam a rastejar. E quando nós criamos asa, e quando nós saímos do nosso casulo, nós precisamos nos manter firme, voar. E neste processo de metamorfose da borboleta, quando ela começa a voar, quando ela começa ali na sua fase, vivendo essa fase de transformação, ela começa a deixar cair por onde ela passa o seu pólen. E isso, o processo de vida da borboleta, ele é muito curto, apesar de toda essa metamorfose. Mas mesmo quando ela morre, mesmo quando ela não mais está aqui, ela deixou as suas sementes, ela deixa o seu legado, ela faz com que aquilo tudo que ela passou possa se transformar, possa se mover através de outras pessoas. E é isso que eu te convido hoje, a ser como uma borboleta, a voar alto, a deixar o seu legado, a falar do amor de Deus, a ser uma mulher segundo o coração de Deus, viver os propósitos que o Senhor tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Permita ser usada pelo Senhor. Nós não podemos nos sentir como
competidoras, nós não podemos ser manipuladas, nós precisamos nos posicionar crendo naquele que nos chamou para vivermos todos os planos e os propósitos dele nesta terra. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia e que você possa voar em nome de Jesus.